Boa noite. Vou convidar todos a abrirem as suas Bíblias. Vamos fazer uso das nossas Bíblias nesse momento. Vamos abrir no livro de Lucas e o capítulo 15. Capítulo 15, o versículo 11 em diante. Lucas 15, a partir do versículo 11. Todos acharam? Aqui no livro de Lucas, no capítulo 15, nós temos 3 parábolas que Jesus contou a uma multidão de pessoas que o cercavam, e composta basicamente de fariseus. E essas 3 parábolas, elas têm alguma coisa muito peculiar, muito incomum entre elas. Trata-se de alguma coisa, de alguém ou de algo que foi perdido. Nós vemos que a primeira parábola fala da ovelha que foi perdida, a segunda, uma dracma, e a terceira, um filho que se afastou de casa. Veja bem que a parábola da ovelha perdida, o pastor ele tinha quantas ovelhas? 100 ovelhas. E quantas se perdeu? Apenas uma ovelha. A parábola da dracma perdida, a mulher tinha 10 dracmas e perdeu apenas uma. Agora, na parábola do filho pródigo, o pai tinha quantos filhos? E se perderam um filho. Um filho resolveu sair de casa. Veja o tanto que representou a importância de um pai ficar apenas com um filho. O pastor poderia muito bem continuar a sua vida com 99 ovelhas, perdeu apenas uma, mas ele foi resgatar. A mulher tinha 10 dracmas, perdeu apenas uma, ela podia continuar a sua vida com as 9 dracmas que lhe sobraram. Agora, para esse pai, a perda foi muito grande, porque ele só tinha 2 filhos, e um dos seus filhos, o filho mais moço, resolveu sair de casa. Quantos são pais e mães aqui nessa noite entendem a dor, o sofrimento de perder um filho, de sentir a ausência de um filho, ou até mesmo dele sair de casa pela porta e você não mais ter a certeza que vai voltar a vê-lo novamente. Mas antes de nós lermos a partir do versículo 11 de Lucas, vamos fechar nossos olhos, vamos falar com Deus. Senhor, nesse momento que abrimos a sua palavra, te pedimos que venha abrir também a nossa mente, o nosso coração, para que possamos aprender de Ti as mensagens que tem preparado para nós nessa noite. Nos abençoe, pedimos por Jesus. Amém. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai,
pequei contra os céus e diante de ti. Já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E, levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando o seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra os céus e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, lhe disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos seus pés. Trazei também e matai um novilho cevado. Comamos e regozijamo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Que aventura esse filho, né? Que sofrimento que o pai passou ao ver o seu filho chegar à porta da sua casa, juntar-lhe os seus pertences e falar: Pai, eu estou partindo. Esse filho, ele cometeu alguns erros que é importante nós darmos uma relembrada. Primeiramente, ele imaginou que o dinheiro fosse a fonte da sua felicidade. A primeira coisa que ele pediu antes de sair foi para que o pai o adiantasse a parte da sua herança. Ele estava na casa do pai, ele tinha tudo ali junto com o pai e com seu irmão, mas ele imaginou que aquilo não o bastava. Ele precisava que o dinheiro estivesse na sua mão para ele fazer o que bem entendesse. Ele imaginou que aquele dinheiro iria lhe trazer uma felicidade muito duradoura. E ele continuou nos seus erros, erro após erro. O próximo passo, ele desonrou o seu pai. Imagina só que até hoje a herança ela só é passada ao filho com a morte do pai. Quando um filho chega ao seu pai e fala: Pai, me dá a minha parte na herança, o que aquele filho está dizendo para o pai? Olha, o nosso relacionamento, o nosso amor, a nossa convivência, nada disso é importante. O que importa é o dinheiro, é a minha parte na herança. É como se aquele pai, no coração daquele filho mais novo, ele já estivesse morto. Não tinha mais importância nenhuma na vida daquele jovem. Ele continuou somando erro após erro. As prioridades na vida daquele jovem não foram as melhores. Ele pegou aquele dinheiro, foi para uma terra muito distante, e agora ali diz que ele começou a gastar esse dinheiro de forma dissoluta, em orgias, em prazeres. Possivelmente lá ele conheceu muitos amigos, e quando a pessoa está com muito dinheiro no bolso, é muito fácil ela fazer novas amizades. E agora ele começou a gastar o dinheiro juntamente com os seus amigos. Quem sabe falando assim: olha, vamos festejar aqui, tudo isso aqui é por minha conta. Aí é fácil juntar amigos à sua volta. E as suas prioridades não foram as melhores prioridades. Ele gastou o seu dinheiro, gastou a sua herança de forma dissoluta. Ele desperdiçou o seu dinheiro. Ele não planejou como iria gastar. Ele não planejou quanto tempo que aquele dinheiro ia durar, levando aquela vida que ele tinha. Ele poderia ter planejado: olha, eu estou gastando aqui R$1.000 por dia, eu tenho tantos R$1.000 aqui guardados, isso aqui dá... Não, ele não planejou. Ele ia gastando conforme o seu coração ia pedindo. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos aqui, vamos ali, à vontade, sem nenhum planejamento, sem nenhuma previsão. Olha,
Hoje nós estamos tendo abundância aqui nessa terra, mas amanhã pode sobrevir tempos difíceis. Eu vou gastar essa parte, mas eu vou deixar uma reserva aqui para um momento de necessidade. Nem isso esse filho fez. Ele gastou tudo, até não lhe sobrar nenhuma moeda em suas mãos. Agora, aquele filho se encontra sem dinheiro, consequentemente, sem amigos, e ele também não tinha um preparo profissional para trabalhar e se manter. No momento de dificuldade, no momento de escassez que aquela terra passou, os empregos ficaram muito difíceis, e ele não tinha nenhuma habilidade específica. A sua atividade foi tomar conta de porcos, e ele via que aqueles porcos estavam se alimentando, e nem isso ele estava fazendo. Possivelmente o seu rendimento naquela atividade era tão pequeno que não dava para ele suprir nem as suas necessidades mais primitivas. Aquele filho também, ele confiou nas pessoas erradas. E nesse momento eu quero falar principalmente aos jovens, aos adolescentes, que são tentados muitas vezes a confiar nas pessoas erradas. Os adolescentes muitas vezes, eles acreditam no que um amiguinho está falando, mas não acreditam no que o pai está falando, não acreditam no que a mãe está falando, no que o tio está falando. O motivo daquele jovem está agora numa situação difícil, também é que ele confiou nas pessoas erradas. E todos os seus amigos lhe viraram agora as costas. Mas esse filho, ele não teve apenas erro, ele também teve alguns acertos. Ele foi humilde e reconheceu o estado que ele estava. Ele foi sofrendo, possivelmente ele não estava lembrando da casa do pai dele, mas no momento onde o sofrimento, a fome bateu forte no coração, ele parou para refletir, e ele lembrou a fartura que existia na casa do pai. Ele falou: olha, calma lá, na casa do meu pai, os trabalhadores, os empregados lá, estão melhores do que eu. Calma lá, se eu voltar, com certeza o meu pai vai me receber, pelo menos como um trabalhador. Talvez como filho ele não vai me receber mais, porque o que eu fiz para ele foi muito grave. O sofrimento que eu trouxe ao coração foi muito grande, mas como trabalhador pelo menos ele vai me aceitar. E ele se arrependeu da decisão que ele tomou. Ele se arrependeu e confiou nos méritos daquele pai. Ele falou: olha, o meu pai, ele não é uma pessoa má. Com certeza, se eu voltar para casa, ele vai deixar eu trabalhar, e eu lá em casa, mesmo sendo um trabalhador, a minha situação vai estar melhor do que a que eu tenho vivido hoje. Conta uma história que nos Estados Unidos, um casal tinha um filho único, e aquele filho agora estava na idade militar. E por ocasião da Segunda Guerra, aquele filho foi convocado para uma missão em outro país distante. E chegou o dia que aquele filho precisou arrumar as suas malas. E o pai chegou à porta e viu que aquele filho estava se despedindo, estava indo cumprir uma missão. E ele olhou para aquele filho e ele não sabia se aquele filho voltaria a vê-lo novamente. Ele abraçou aquele filho e, com muita dor no coração, aquele filho agora tomou a estrada e foi para a guerra. Os dias se passaram, os meses se passaram, os contatos eram poucos, a angústia, a saudade era muito grande.
E um certo dia, depois de mais de um ano que aquele filho estava afastado, tocou o telefone na casa e o pai atendeu, e aquele filho falou: pai, o dia do meu regresso está voltando, está chegando, eu vou voltar para casa. Mas que bom, meu filho, que notícia, você está bem, está tudo bem, estou terminando a minha missão, dentro de poucos dias eu estou voltando para casa. Mas pai, é o seguinte, eu tenho aqui comigo um amigo meu, que eu vou levar ele junto comigo para casa. Ele vai morar com a gente, ele não tem aonde ficar. Tudo bem, meu filho, pode trazer o seu amigo, vocês são bem-vindos, pode trazer o seu amigo, pode ficar aqui em casa. E ele continuou: mas pai, esse amigo meu, ele sofreu um acidente muito sério aqui na batalha. Ele perdeu uma perna, perdeu um braço, e esse amigo meu, ele vai precisar de alguns cuidados especiais. Ele vai precisar de um pouco mais de atenção, ele vai precisar que a gente dê uma força para ele aí. Aí o pai pensou um pouco, meditou e falou: meu filho, olha, pensando bem, é melhor a gente arrumar um outro lugar para esse seu amigo ficar. Vamos arrumar um outro lugar para ele ficar, porque aqui em casa ele vai tirar a nossa liberdade, aqui em casa ele vai incomodar um pouco a nossa rotina, nós não temos tempo para estar cuidando dele. Traga ele, mas quando chegar aqui nós vamos arrumar um outro lugar para ele ficar. E aquele filho desligou o telefone, e agora o pai imaginou, nas poucas horas que faltavam, nos poucos dias para encontrar o filho novamente. Alguns dias depois, em um hotel muito próximo do bairro que ele morava, um jovem se suicidou. E a polícia local identificou que era aquele filho. E para surpresa do pai, quem estava mutilado era o filho. Ele havia dito que era um amigo dele, para ver como que seria, como que a família iria receber. Mas quem estava mutilado era o próprio filho. Aquele filho, ele não tinha certeza que o pai o receberia de braços abertos, seja qual fosse a sua situação. Mas o filho da parábola, ele tinha certeza que o seu pai ia aceitar. Ele voltou praticamente sem roupa, descalço, praticamente um mendigo, todo dilacerado. Mas o seu pai o aceitou da forma que ele estava. Muitas vezes nós podemos estar longe do pai por algum tempo, por alguns instantes, por alguns dias, quem sabe. E às vezes nós achamos que nós estamos muito longe, estamos numa situação muito difícil para o pai nos aceitar, e por causa disso resolvemos continuar longe. Mas o pai dessa parábola, ele está disposto a aceitar o filho, seja qual for a situação que ele esteja. Vamos continuar lendo a partir do versículo 25. E agora eu queria mudar um foco um pouco da parábola do filho mais novo, do filho rebelde, do filho que se afastou de casa, para o filho mais velho, o filho que ficou em casa, o filho que nunca abandonou o pai. Como que foi a vida desse filho? Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se de casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos seus criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio o teu irmão, e o teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. E ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos te sirvo, jamais transgredi uma ordem tua, e nunca me destes um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os seus bens com as meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então
Lhe respondeu o pai: meu filho, tu estás sempre comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. O filho que continuou na casa do pai, ele via o seu pai todo dia, convivia com ele, mas ele estava equivocado com respeito ao amor do seu pai. Quem sabe aquele filho mais velho, ele mantinha um registro de tudo que ele fazia na casa do pai. Olha, eu faço isso, faço aquilo, trabalho aqui há tantos anos, tantos meses e tantos dias, possivelmente. Aquele filho mais velho, ele achava que era o serviço dele que iria agradar ao seu pai. E ele esperava ter uma festa como um reconhecimento do seu trabalho, como um reconhecimento da sua fidelidade há tantos anos ali junto com o pai. Ele não sabia que o que agradava o seu pai era o relacionamento e não o serviço. Nós que somos pais e mães, nós amamos os nossos filhos não pelo que eles fazem para conosco, mas nós amamos os nossos filhos pelo relacionamento que nós desenvolvemos, pela espera, desde o primeiro dia de vida. Lá em casa, eu tenho um costume, quando eu chego com o carro e trago algumas compras, eu chamo o Carlos Daniel e a Laís, falou: vem ajudar o papai a descarregar aqui as compras. Às vezes são poucas coisas, nem precisaria que eles ajudassem, mas eu gosto que eles venham e ajudem. Aí eu dou uma sacolinha para cada um e eles entram felizes, estão ajudando o papai. Eu não amo eles porque eles me ajudam a descarregar o carro, mas aquele filho mais velho, ele pensava que o seu pai o amava porque ele estava ali trabalhando com ele, porque ele não tinha saído de casa. Ele era merecedor de alguma coisa, porque os anos se passaram e ele não tinha abandonado seu pai. No versículo 29, esse filho, ele diz 3 expressões que demonstram muito que ele queria agradar o pai com as suas obras, com as suas ações e com o seu serviço. Primeiro, há tantos anos eu te sirvo. Ele possivelmente sabia de cor até os dias. Segunda expressão, ele falou: jamais transgredi uma ordem sua. Era um filho obediente. E vamos nos colocar no lugar desse filho, na ótica do filho mais velho. Poxa, o filho mais novo pegou a parte dele, saiu, gastou da forma que ele queria, agora voltou sem nada, e a festa é para ele? Olha, a festa devia ser para mim que estou aqui contigo, não para ele. Mas qual que era a ótica do pai? Era uma ótica muito diferente. Esse filho vivia uma vida baseada apenas em regras, em preceitos. Ele vivia uma vida onde ele não entendia a graça e o amor do seu pai. E essa vida é uma vida muito triste, uma vida muito difícil, porque ele agora, para se sentir valorizado, ele passa agora a invejar o seu irmão, a acusar o seu irmão. Ele passa agora a rejeitar, a criticar o seu irmão. Ele falou: olha, esse teu filho gastou toda a sua parte com as meretrizes, com festas. Ele não falou esse meu irmão, que era o irmão dele. Ele não reconhecia mais aquele irmão
como sendo o seu próprio sangue, apenas como sendo o filho do pai dele. Olha, esse teu filho, isso é problema seu agora. Aquele filho mais velho, ele não entendia que o relacionamento com Deus não é uma ordem, uma obrigação, é um privilégio. Os momentos que nós temos de comunhão com Deus, de oração, de abrir, de ler a sua palavra, não é um momento onde nós vamos fazer aquilo ali para cumprir uma regra, uma norma, um procedimento, mas é um privilégio, é uma alegria, é um momento especial que Deus nos concede, quando nós dobramos o nosso joelho, quando nós elevamos a nossa oração, é um privilégio que Ele nos dá a cada um. E aquele filho mais velho da parábola, ele não entendia isso, e ele continua reclamando com seu pai: e nunca me destes um cabrito sequer para me alegrar com os meus amigos. Aquele filho viveu a vida toda ao lado do seu pai com um desejo oculto no seu coração. Qual que era o desejo? Um desejo simples, né? Ele queria um cabrito para fazer o quê? Uma festa com os seus amigos. Poxa, um desejo simples de resolver. Mas por que ele nunca ganhou o cabrito? Ele nunca ganhou o cabrito porque ele nunca pediu ao pai. Há tanto tempo na casa do pai, há tanto tempo convivendo com o pai, quem sabe ele esperava que o pai ia oferecer, não sei. Ele nunca pediu nada para o pai. E por que ele não pediu? Possivelmente ele achou que seu pai poderia lhe negar esse cabrito. Ele achou que ele tinha que fazer alguma coisa para merecer esse cabrito. A festa que ele esperava para ele, por merecimento, por anos a fio trabalhando, o seu irmão agora ganha de graça. Então, na ótica do filho mais velho, aconteceu ali uma injustiça. O filho mais velho, ele nunca saiu de casa, nunca fez arruaça, nunca gastou possivelmente um centavo do seu pai indevidamente, mas ele também não conhecia o seu amor, mas ele também não se relacionou com o seu pai. E agora, no momento de alegria, no momento de confraternização, ele não quis participar da festa. Ele ficou do lado de fora, ficou emburrado, possivelmente fez biquinho: não quero também, não vou, não entro, a festa não é para mim, eu não vou participar. E agora o seu pai tem que sair de dentro da festa e vai lá conversar com ele: mas meu filho, esse seu irmão, eu não tinha mais esperança de vê-lo, para mim ele estava morto, e agora ele reviveu, ele apareceu aqui com saúde, ele voltou, ele se arrependeu, é motivo de alegria. Mas não era assim que ele pensava. Ele não entendeu que tudo que o pai possuía era dele, estava nas suas mãos, e ele não tinha aproveitado. Eu não sei com qual dos dois filhos você se identifica mais lendo essa parábola. Essa parábola, ela tem dois finais que são muito improváveis. Por quê? Aparentemente o filho mais novo, ele ia se dar muito mal. Ele largou a casa do pai, ofendeu o pai, desrespeitou o pai, pedindo ali uma herança antecipada. Ele se arriscou numa terra distante, gastou tudo de forma dissoluta, com orgias, com festa. Seu pai viu agora ele saindo, sem saber se ele voltaria para a casa do pai.
Possivelmente ele se arriscou muito, mas ele tomou uma decisão que salvou a sua vida. Qual foi a decisão? A decisão de voltar. E essa decisão fez o seu final, que tinha tudo para dar errado, fez com que o seu final agora fosse um final feliz. Ele foi abraçado pelo seu pai, recebeu do seu pai a melhor roupa e recebeu o anel. E recebeu agora de presente uma festa que ele jamais imaginou que receberia. E o filho mais velho? O filho mais velho, ele tinha tudo para ter um final muito feliz, muito tranquilo. Era para ele estar muito satisfeito. Olha, o irmão mais novo, o problemático, o mimado de casa, ele saiu, foi embora. Agora fiquei sozinho. Tudo que tem aqui é meu. Eu vou aproveitar de tudo isso aqui, junto com meu pai. Mas o filho mais velho, ele de nada aproveitou. Ele ficou muitos anos na casa do pai, mas ele não aproveitou. E no momento de maior alegria, no momento de maior regozijo naquela casa, no momento que estava sendo dada uma festa, nem assim ele participou, nem da festa ele se comoveu para participar, para entrar e para festejar com seu pai e com seu irmão. No fundo, os dois filhos, eles desconheciam o verdadeiro amor daquele pai. O primeiro filho, ele precisou sair de casa, ele precisou ir para um lugar muito distante, ele precisou passar fome, passar necessidade, ele precisou dormir ali ao relento junto com os porcos, para ele entender o amor que o seu pai tinha por ele. O segundo filho, ele ficou em casa. O segundo filho, ele poderia ter um final muito tranquilo, mas de nada ele aproveitou. Mas no finalzinho da parábola, ele escuta o seu pai lhe dizer uma coisa que talvez ele queria ter ouvido desde os primeiros dias que ele ficou em casa: meu filho, tudo que eu tenho é de quem? É seu. Tudo que eu tenho é seu. Aproveita, vem, entra para a festa, se alegre junto comigo, com o seu irmão. Os dois filhos, em algum momento, eles tiveram que tomar algumas decisões muito importantes. Eles tiveram que tomar decisões de voltar, decisões de se humilhar, decisões de se isolar, decisões de correr aos braços do pai. Tiveram que tomar decisões das mais diversas possíveis. Mas aquele pai, ele nunca deixou de amar nenhum dos dois filhos. Ele sempre esteve de braços abertos, tanto para receber o filho que se ausentou, como para receber o filho que ficou, mas que não o conhecia, mas que não estava com um relacionamento muito íntimo com ele. Eu não sei, mas se você se identifica muito com o filho mais moço, e em algum momento da sua vida você resolveu sair de perto do seu pai, se afastar, ficar longe dele por algumas horas, por alguns minutos. E na nossa vida,
nós somos tentados a nos afastar do nosso Pai. Muitas vezes nós não nos afastamos do nosso Pai, como filho pródigo, para passar muito tempo longe, mas às vezes nós passamos alguns minutos, algumas horas longe do nosso Pai. Já é o suficiente para que nós possamos cair numa vida dissoluta, numa vida onde as prioridades são diferentes. E quando nós nos vemos longe do nosso Pai, não importa quanto tempo você tenha ficado longe, pode ser um dia, pode ser um ano, pode ser 10 ou 20 anos, a decisão que salvou aquele filho pródigo, a decisão de voltar aos braços do Pai, é a decisão que eu e você temos que ter sempre. A decisão de esvaziar do orgulho, esvaziar do egoísmo e voltar aos braços do Pai. Mas quem sabe se eu ou se você se identifica um pouco mais com o filho mais velho da parábola? Quem sabe se você não se distanciou do Pai? Quem sabe se você nunca fez nada daquilo que o filho mais novo fez? Quem sabe se você esteve sempre na casa do Pai, mas nunca desfrutou de nada? Quem sabe se você nunca participou de nada, nunca se alegrou? Quem sabe se você nunca entrou na festa? O Pai também, Ele está de braços abertos para me convidar, para te convidar. Filho, larga de besteira, vem cá, vem junto, entra na festa, vem participar, vem se alegrar, vem ter um relacionamento comigo. Estar na casa do Pai não significa desfrutar do amor do Pai. Aquele filho ficou na casa do Pai durante anos, mas ele não conhecia verdadeiramente o seu pai. E aquele pai agora disse para ele: meu filho, tudo que eu tenho é seu. Quem sabe muitos de nós ficamos muito tempo querendo receber alguma coisa do nosso pai, mas não temos coragem de pedir, fazemos igual o filho mais velho. Não temos coragem porque nós achamos que o nosso pai vai nos negar aquilo que nós vamos pedir. Mas esse pai, ele nos diz: vem, tudo que é meu é seu. É só um cabrito que você quer? É só por causa do cabrito que você está chateado, está emburrado? Para com isso, vem participar da festa. Aqueles dois filhos, eles precisavam ser curados, ser transformados. O filho mais novo deu o primeiro passo e voltou para a casa do pai. E, para sua surpresa, ele não foi recebido como um empregado. Ele não foi recebido como um trabalhador. Ele foi recebido como um filho que nunca saiu de casa. Ele foi recebido como um filho que não desonrou o seu pai. Ele foi recebido como um filho que não se afastou, que não pecou. Ele foi recebido como um filho sem pecado. O filho mais velho também precisava ser curado. O seu coração estava cheio de ódio, de cobiça, de inveja, e era aquilo que o deixava afastado da festa. Era aquilo que fazia com que ele não tivesse um relacionamento íntimo com seu pai. Enquanto ele não fosse curado, enquanto o seu coração não fosse transformado, ele não iria aproveitar do relacionamento com seu pai. Seja qual for o filho que você mais se identificou nessa parábola, seja o filho mais novo, seja o filho mais velho,
O fim para você vai depender da sua decisão. E a decisão, ela precisa acontecer no dia de hoje. O amanhã não nos pertence. Se você precisa estreitar mais o relacionamento com seu pai, e você não consegue porque são tantas as coisas da vida, tanta dificuldade, tantos problemas, pede que Ele venha tirar do seu coração tudo aquilo que impede que esse relacionamento aconteça, que Ele venha te curar, que Ele venha limpar o seu coração. Que o Senhor nos ajude, nos abençoe, para que nós possamos ser curados e abençoados por Deus nessa noite. Amém? Nós vamos cantar louvor Me Cura para finalizar. Vamos mudar o louvor, né? Vamos ficar de pé e vamos cantar juntos.
Senhor nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, hoje nós meditamos que o nosso relacionamento contigo é a chave para nós entendermos o seu amor. Senhor, não nos permita que nenhum dos teus filhos venha estar distante de ti, e não permita também, Senhor, que nenhum dos teus filhos venha estar na sua casa, mas sem entender o seu amor. Senhor, nos ajude para que cada dia nós possamos ser luz, para que nosso exemplo possa falar em nossa vida, e que nós possamos entender o seu amor, a sua graça, o seu perdão disponibilizado para cada um de nós aqui, e que nós possamos ouvir dos teus lábios: meu filho, tudo o que eu tenho é seu, venha e receba o seu galardão, que está preparado para você desde a fundação do mundo. Senhor, nos abençoe e agora nos conduza em paz aos nossos lares. Nós te pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. Boa noite a todos. Quem quiser ficar e aproveitar mais uns minutos em oração, temos um momento agora, né?